Eu estava só dizendo isso, que essa composição ela é multifatorial e a gente tem, portanto, cerca de 99% que é composição genética. Né? Veja o caso do meu filho, por exemplo. Meu filho, a gente tem o exame genético dele e meu. Ele tem alteração em um gene chamado SETD5. Os genes são classificados assim no autismo. Tá? Tem uma grande plataforma internacional chamada SFARI, que foi criada por 2 pais de autistas, financiada por eles, que lá eles classificam os genes em termos de número. Gene nível 1 é aquele que sabe que está diretamente ligado ao autismo, causa autismo. O 2 está um pouco ligado peronomútil, e até o 6. O 6 apareceu uma ou outra pesquisa. Ele tem 2 genes nível 1, o meu filho. Um chama SETD5. As pessoas que têm alteração nesse gene normalmente têm autismo, deficiência intelectual e tal, nos casos severos. E ele tem esse aí também. E esse gene não ele não está em mim, então é dele. É a mutação dele. E tem um gene chamado ACTD4, que esse gene está relacionado ao autismo, mas casos mais leves, que ele está em mim. Então, eu tenho esse gene, que também é nível 1, que eu passei para ele, e ele tem um gene individual, que é a mutação dele. Portanto, você tem 2 coisas que se somam. Então, em geral, você não tem uma causa única, você tem uma composição multifatorial na causação. Entendi. E você consegue lembrar de alguma dessas paradas que você viu no Google e que depois você descobriu que era... Muitas. Essa da vacina acho que é clássica, né? Porque ela é muito importante, porque ela é um desafio à saúde pública. Mas você tem, por exemplo, uma delas que eu acho que é bem importante desmistificar, que é a ideia de que a alimentação, são os agrotóxicos que causam autismo. Isso é uma pesquisadora americana, chamada Claire Seneff, que divulgou isso, que ela é do MIT. E aí fica parecendo que é uma pesquisa do MIT. Nada a ver, ela é pesquisadora de informática. E aí ela se meteu a falar disso, ela falou um monte de groselha, ela é anti-vacina, esse tipo, assim, bem conspiracionista. E aí ela disse o seguinte, ela pegou o gráfico de aumento de pessoas com autismo, e aí pegou um outro gráfico de aumento do glifosato, que é um agrotóxico, e ela disse assim, olha, esses gráficos aqui são muito parecidos, então um está causando o outro. Né? E aí, como assim? Porque... Quem aceitou isso? Pois é. Mas muita gente, isso viralizou, que às vezes chega gente pra mim. É verdade que em 2025, 1 em cada 2 pessoas será autista? Ela falou isso. Veio disso. E toda hora, vários grandes órgãos do Brasil publicaram isso, porque não tem curadoria científica. Sendo que correlação difícil, não né? é causa, né? Tem até aquele site famoso dos Estados Unidos, dos filmes do... Chama Spurious Correlation. Esse site é muito legal. É muito bom. Eu recomendo a todo mundo olhar. É um site que ele Só pega faz coisas... correlação absurda. Então, por exemplo, os filmes estrelados pelo Nicolas Cage e a morte de pessoas por afogamento. É o mesmo gráfico. Você fala, Nicolas Cage, pare de fazer filmes. Por favor. Porque pessoas estão morrendo afogadas. Que foi o que ela fez, né? Exatamente, ela fez uma correlação espúria. Então veja, ninguém tá dizendo, e aí é importante dizer, quando você fala isso, a pessoa tá dizendo, tá a favor da indústria da agrotóxica. Ninguém tá dizendo que agrotóxico faz bem. Não faça a cara não, que é assim mesmo. Isso eu fico impressionado com isso daí, pra mim, eu acho isso de uma desonestidade intelectual. Nossa, brutal. Se a gente for falar de desonestidade intelectual, a gente fica aqui até amanhã. Às vezes é falta de compreensão mesmo, sabe? Então, veja, ninguém está dizendo que agrotóxico faz bem. Sim. Ele faz mal, pode causar um monte de problema, mas entre eles não está autismo. Não há nenhuma demonstração disso, tá? Então, isso, por exemplo...